Olá, meu nome é Cecília, eu sou gestora da Reserva Botânica das Águas Claras. A Reserva Botânica é uma propriedade familiar e ela foi adquirida pelo meu pai há uns 30 anos, talvez, acho que até mais, e mais um pouquinho. E ela fica em Gaviões. Gaviões é o quarto distrito de Silva Jardim. Talvez seja o distrito mais longe, sim. Eu não sei se é difícil o acesso, a gente tem alguns lugares no município que o acesso realmente é muito difícil, Gaviões pelo menos é tudo plano, mas ele fica a 30 quilômetros da BR-101 por estrada de terra. Em algumas épocas do ano a gente leva 1h15 para chegar até a reserva. 1h15 de buraco, né? Mas enfim, isso também garante com que seja um paraíso. É um ambiente mais isolado. Hum, a primeira data que eu tenho na cabeça foi em 89, quando eu fui com uma prima e o meu pai lá, que meu pai, essa prima é uma prima que mora fora e ela estava aqui no Brasil. E a gente estava terminando a escola na época, o ensino médio, né, o segundo grau. E a gente foi lá e meu pai falou que ia comprar, estava comprando aquele pedaço. Meu pai era um colecionador de palmeiras e ele estava procurando um paraíso para colocar essa coleção dele. E ali ele achou uma moita enorme, a maior moita que ele já tinha visto, da palmeira nativa que ele mais gostava, que é uma geonoma, que eu não lembro exatamente a espécie, mas enfim, a moita continua lá, linda, e por causa dessa moita ele comprou o primeiro pedaço, né, que batizou de Reserva Botânica das Águas Claras, porque a propriedade é cortada pelo rio Águas Claras, que é um dos principais afluentes do rio São João. Eu acho que na verdade é o maior afluente do rio São João. Ele tem uma importância econômica, ecológica, de fornecimento de água para toda aquela região muito grande. Então, começamos daí, em 89, tem bastante tempo. E aí o meu pai começou a levar as plantas dele para lá, a gente começou a ir, a família se apaixonou pela região e a gente começou a comprar as terrinhas em volta que tinha. Tinha uma terrinha vendendo aqui, comprava. Tinha terrinha vendendo ali, comprava. E foi aumentando, foi aumentando. E nessa, precisava de alguma coisa para sustentar, né? Essa quantidade de terra crescente. E meu pai, como entendia de palmeira, falou, bom, vou cultivar coco, né? Coco na época estava um boom na praia, todo mundo, né, falando que coco dava dinheiro. Só que lá é muito úmido, as abelhas cachorro começaram a cortar as flores dos cocos, os fitopatologistas da época receitando agrotóxicos terríveis. E meu pai falou, não, naquele paraíso produtor de água não dá para usar agrotóxico. Ele nem era orgânico, ele acreditava muito em adubação química, mas agrotóxico de jeito nenhum. E aí um amigo nosso cultivava pupunha na Bahia e começou a história da pupunha. Bom, a pupunha, ele viu que era um elemento que podia trazer bastante desenvolvimento local. Primeiro porque era uma planta muito adaptada àquele clima, né? Na época, hoje é mais seco, mas na época a gente tinha um clima praticamente amazônico, ali chovia muito mais do que hoje. É impressionante a mudança nesses quase 30 anos, né? Era uma coisa que meu pai entendia e ele
resolveu fazer um grupo de pessoas que se interessaram pela produção de pupunha. Ele queria, naquela época, agregar pequenos produtores, pequenos sitiantes, porque ele entendia que quando você começasse a produzir em larga escala o palmito, a extração ilegal da jussara ela ia deixar de ser interessante, né? Quando a gente transforma Silva Jardim em um município produtor de palmito para o estado todo, né? Para trazer para a capital, até para levar para outros estados, por que vai se gastar tanta energia subindo floresta, indo atrás de jussara, que já era uma planta rara, né? Já não tinha aquela distribuição abundante de outros tempos. E esse grupo começou a ser feito, não teve uma adesão muito grande de pequenos produtores, na verdade, mais as pessoas ligadas diretamente ao meu pai, pessoas que trabalhavam com ele, que tinham seus sítiozinhos, que aderiram, mas alguns proprietários maiores, com produções um pouco maiores. Inclusive o pai da Ana Beatriz, o Eduardo Cordeiro, foi um desse grupo. E eles se juntaram, trouxeram semente em larga escala dessa plantação da Bahia, desse amigo do meu pai, que é uma semente vinda da Costa Rica, oriunda da Costa Rica, onde a produção de palmito é o foco e não a produção de fruto, como é na Amazônia. E meu pai fez um enorme viveiro para todo mundo. As mudas foram todas preparadas lá na Reserva Botânica, tudo com os custos rachados, como se fosse... Foi um trabalho colaborativo, né? E foi muito bonito e foi muito legal na época. Eu era estudante na época, fazia biologia e aquilo era muito encantador, né? Ver todo mundo trabalhando junto por um propósito, né? E muitas das meninas que hoje estão meninas, né? Hoje já são super mulheres, mas que trabalham comigo, elas eram adolescentes, às vezes crianças, e estavam ali enchendo o saquinho de pupunha, porque foi o único trabalho em muito tempo que surgiu em Gaviões. Então aquilo movimentou todo mundo, foi uma revolução, assim. Foi muito interessante. Bom, aí as plantações elas foram estabelecidas, as pessoas começaram a produzir, chegou a hora de colher. O grupo tentou fazer de começo algum escoamento dessa produção conjunto, isso foi complicado e cada um seguiu o seu caminho. A gente começou lá na Reserva Botânica, a gente começou a entregar em pequenos mercados, né? Cobal principalmente, e temos clientes desde aquela época, né? Sempre primando muito assim pela qualidade. Eu na época trabalhava atividades lá dentro, até atividades ilegais mesmo. E aí eu resolvi abandonar o que eu fazia e me dedicar a tomar conta exclusivamente da Reserva Botânica. A partir de então que começa a minha história como gestora daquela área. Bom, a minha primeira preocupação foi retomar todo o comércio do palmito, porque era uma coisa que já estava pronta, né? Eu retomei os clientes, voltei a entregar, aí eu fui investir na plantação.
quando eu comecei a botar a mão na massa naquela plantação, eu comecei a desacreditar do NPK, né, do adubo químico, e comecei a testar adubações que na época eu nem sabia que chamava orgânica. Foi uma coisa muito intuitiva, assim. Eu acho que pelo fato de eu ser bióloga também, né, conhecer minimamente de solo e de relações sistêmicas e tal, eu comecei a testar coisas, né, formas de adubar com matéria orgânica, enfim, com o que eu tinha lá, na verdade. Plantar leguminosas e colocar na plantação, enfim. E aí, nesse processo, eu comecei a ter muito contato com as pessoas que estavam trabalhando comigo, porque eu comecei, de fato, a ir não mais só para tomar banho de cachoeira, mas eu comecei a ir para trabalhar, e aí eu entrava na casa deles, eu lidava com as famílias, eu comecei a perceber como que era aquela vida, né? E algumas coisas me chamaram muito a atenção, muito a atenção. Casa. E aí eu comecei a ver que eles estavam perdendo o hábito de plantar. Coisas que eles costumavam produzir, eles não estavam mais produzindo, porque era muito fácil ir até o mercado e comprar, né? Eles estavam empregados, tinham dinheiro fixo, não era muito, mas dava para manter esse hábito, né, mais urbano. Eles estavam achando o máximo, na verdade, né? Receber tudo empacotadinho, tudo pré-pronto, isso era muito bom. Mas eu comecei, né, aí aquela coisa, a gente começa a conversar sobre os ônus e bônus de você morar em um local isolado, os ônus, né, que eles têm de um transporte deficitário, de uma saúde que é mais difícil, que eles precisam ir até a capital do município, a escola, que as crianças têm que andar muito de van para poder estudar, enfim. Eles tinham os ônus e eles não estavam aproveitando os bônus, né, que é ter uma vida mais saudável, se alimentar bem, curtir aquele lugar, tomar banho de rio, essas coisas que nós urbanos, né? Eu agora já sou híbrida, mas assim, mas que as pessoas urbanas tanto valorizam. E isso foi muito interessante. O que você plantando em cada mês dá, em que tipo de solo, né? E aí a gente começou a plantar as coisas que eles tinham o costume quando eram criança de plantar, que basicamente era o aipim, o inhame, o feijão e a banana, né? E aí eles começaram. Mas na época a gente fazia farinha. Porque tinha um engenho de farinha e a gente gostava do engenho de farinha e não tem mais farinha. Então nós fomos atrás do engenho. Aí começou um outro processo, né? Que é o resgate cultural. Eles começaram a valorizar aquilo que eles faziam e começaram a ter a saudade daquilo que eles faziam. Então a gente foi atrás de um engenho, de um senhorzinho que tinha morrido e que a viúva estava vendendo aquele engenho. Era no alto de um morro. Aí eu comprei o engenho todo de porta fechada. Aí o meu carro não chegou lá. Tinha um lugar que não subia, a gente tentou melhorar a estrada, não ia. E a gente tinha um burrico, ruão. E aí a gente desmontou o engenho todo, pedaço por pedaço de madeira. O ruão desceu até onde o carro chegava e a gente transportou tudo para a fazenda.
não tinha luz. Então esse engenho ele foi todo remontado à mão e 1 ano de obra. Então hoje em dia a gente tem um engenho escola, onde nossos jovens todos da fazenda eles já sabem fazer farinha e goma, foi uma tradição que não se perdeu. Quase todo mundo lá hoje em dia planta, até os adolescentes já têm suas roças próprias, né? Eles me pedem um pedaço de terra, eu mando o trator dá aquela passada e eles se encarregam do resto. Eles plantam, eles colhem, eles perguntam se eu quero alguma coisa, eles colocam para vender na minha cesta, enfim. Agora, várias pessoas já têm sua galinha em casa, sua horta, abacaxi, vários plantam abacaxi. E, enfim, eu acho que essa coisa da agricultura e da farinha a gente conseguiu resgatar bem na região. E aí a gente começou a olhar para outros lados, né? Assim, quando a gente conquista, quando dá um passo e conquista uma coisa, a gente precisa dar um outro passo. E a gente tinha a história das mulheres. As mulheres que a minha mãe desde sempre valorizou muito. A minha mãe foi a primeira pessoa a assinar a carteira das mulheres rurais, das mulheres que trabalhavam na roça, e conseguiu com o sindicato de que elas trabalhassem só meio expediente, assinar a carteira por esse meio expediente. Por quê? Porque elas ainda tinham filhos pequenos e elas se revezavam. Então algumas iam de manhã, as outras ficavam em casa tomando conta da galera toda, e depois elas invertiam. E aí elas conseguiam trabalhar e ter o cuidado dos filhos compartilhado, né? E essas mulheres estavam na roça até então, até aquela época que eu já não lembro mais que ano era comigo, e algumas já estavam ficando de mais idade, né? O trabalho na roça é um trabalho muito, muito desgastante, apesar de que a gente sempre procurava que elas trabalhassem na sombra da pupunha, elas faziam aquela limpeza fina com a ponta de foice e tal, não sei o que, mas chega uma hora que cansa, né? E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer de novidade, porque aquela coisa de produzir palmito e vender palmito já tinha virado uma rotina, já estava caminhando sozinha e eu precisava de uma outra coisa que movimentasse aquele povo lá, né? Que trouxesse um sangue novo, alguma coisa instigante. E aí eu conheci uma galera que trabalhava com fibra de bananeira e com fibra de pupunha, na verdade com madeira de pupunha. E a gente começou a se juntar, começamos a trabalhar juntos e surgiu a Capora Design. E é um capítulo bem bacana da nossa história. A Capora Design é uma empresa voltada, eu tenho uma sócia que na verdade é a pessoa que fez toda a parte técnica dessas coisas que você fala que não existe acaso no mundo. Ela tinha trabalhado em Manaus com fibras vegetais, com papéis artesanais e foi parar em Rio Bonito e eu por um acaso, por causa de uma briga com o vizinho, eu encontrei essa pessoa que é a Mônica Castedo e ela é minha sócia na Capora e ela que desenvolveu tipo 90% do trabalho técnico. Eu dei algumas piruadas, mas o trabalho realmente foi ela que levou à frente. E a gente criou um material chamado Veg Plaque, que é um material feito com fibras vegetais, com fibra da pupunha, que é uma coisa inédita, da banana. A gente tem outros materiais com essa fibra, mas com a fibra jovem da pupunha é um material inédito. E a gente desenvolveu todo o processo produtivo para ser feito por mulheres com muito pouca energia elétrica, porque a gente só tinha um gerador de uma hidrelétricazinha Mambembe que a gente mantinha na fazenda. Nesse processo mais de engenharia, eu dei mais pitaco. Então todos os processos eles foram adaptados para ser feito com menos força, com pouca energia, e a gente conseguiu fazer produtos muito bacanas. A gente tem esse produto hoje em dia que é inovador.
Nós desenvolvemos várias luminárias com eles e fomos para várias feiras, Babilônia Feira Hype, Craft Design em São Paulo. Ele estava num crescente de promoção, de venda, veio uma crise, deu meio uma quebrada na gente. Agora estamos num momento pandêmico, mas o trabalho continua, o trabalho está lá. Principalmente porque por que a gente optou por nunca, mesmo passando nesses últimos 2, 3 anos, passando por dificuldades financeiras muito grandes com a empresa, por que a gente optou por nunca matar esse projeto? Porque ele é um símbolo do trabalho das mulheres na região. A gente teve que capacitar as mulheres que eram da roça para fazer um trabalho delicado, um trabalho com as mãos, um trabalho que exige um refinamento, um senso estético. Descobrimos que Dona Maria tem uma habilidade para cores, para composição de cores que é nata, ela nunca teve aula de belas artes, né? Então, essas mulheres começaram a se dar valor. De uma civilidade, de uma modernidade, de mentalidade. Eles não sabem, mas eles são feministas, né? Isso é muito bom. É uma sociedade muito saudável. E essas mulheres, elas formaram um grupo chamado Mulheres da Reserva Botânica. E elas fazem alguns produtos por conta própria, que são rejeitos da capora. Então, a par, os pedaços menores, os pedaços que a gente não vai usar para as luminárias, a gente passa para esse grupo produtivo e elas fazem móveis, fazem caderninhos, fazem até brincos, enfim, vários produtos com pedaços pequenos. E isso foi legal porque a gente começou essa história com as mulheres mais velhas que estavam precisando sair da roça, depois vieram as filhas e hoje a gente já está nas netas. Então, nossas meninas da reserva. E as meninas da reserva agora, que a gente está com esse problema que ninguém compra luminária agora, né, em pandemia, vamos falar sério. Essas meninas, elas estão tão organizadas. Eu tinha há muito tempo um programa de entrega de cestas orgânicas que eu tinha acabado, porque eu não estava conseguindo dar conta. E essas meninas crescendo e terminando a escola e precisando trabalhar. E aí eu falei, vocês podem tocar essa coisa da cesta. Eu dou o caminho das pedras para vocês e vocês mandam ver. E dito e feito, né? Elas hoje em dia elas são empreendedoras, elas tomam conta daquele negócio, elas mexem no site. Elas dividiram funções, então tem as que fazem fotografia e filmagem, tem outras que cuidam mais da parte burocrática, tem uma do site, tem responsável pela produção, enfim, é uma equipe, meninas da Reserva Botânica. E aí é isso. E então a gente conseguiu através desse projeto familiar todo, a gente conseguiu ter uma comunidade ali harmônica, né? E agora, para culminar, digamos, o meu mais novo projeto, né? Eu quero que todos se capacitem. Então, a gente começou com oficinas de agroecologia, né? A empresa Matéria Orgânica da Melina, do Matheus, eles foram para a Reserva Botânica, deram uma série de oficinas. A Melina, hoje em dia, ela me dá uma consultoria
para a melhoria da produção. Ela está sempre de 15 em 15 dias, ela está junto com a equipe, dando melhorias nas técnicas e relembrando aquilo que eles aprenderam nas oficinas, porque é claro que uma oficina só não muda toda a forma de uma vida, de você cultivar, né? Você tem que estar sempre trabalhando em cima. E o Matheus, ele é professor e ele agora é o nosso tutor. A gente está fazendo um trabalho na Reserva Botânica de aprimoramento da leitura e escrita, porque infelizmente os nossos jovens saem da escola com uma deficiência grande de leitura e escrita. E a gente tem trabalhado isso desde quem ainda está estudando, quem já se formou. E quem já se formou, o Matheus está também procurando que eles descubram o que eles querem fazer para a gente encaminhar. Seja para um curso técnico, seja para um Enem, para tentar uma faculdade. A gente tem uma parte, né, dos recursos da fazenda que são destinados para essa capacitação contínua. Quem já é adulto, né, profissional, que já está trabalhando, sempre que tem algum curso específico de interesse da pessoa ou de interesse para o coletivo, né? Poxa, cara, você tem jeito para isso vai ser útil para a gente, vamos fazer? Então, assim, a gente incentiva que a pessoa faça, a gente, se precisar, paga transporte, paga curso, libera do trabalho sem descontar, a gente promove o conhecimento, porque a gente entende que é isso que vai garantir o futuro dessa comunidade, né? O mundo não está para brincadeira, a gente tem que se juntar para ter uma vida melhor. E acho que conhecimento é tudo, né? Para todo mundo. E assim a gente consegue ali viver na maior tranquilidade, na maior paz, uma comunidade parceira, coesa, todo mundo se ajuda, todo mundo se protege e a gente está ali. E é isso. Essa é a Reserva Botânica das Águas Claras, apelidada de Reserva Botânica porque meu pai escolheu um nome muito grande. e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Acho que eu nunca tinha contado tudo assim de uma vez. Foi muito bom. Valeu.